Oi pessoal, eu sou o Alessandro e o seguinte, nesse mês de outubro de 2020, a Panini ela lançou 4 quadrinhos da Viúva Negra, né? Viúva Negra, Jogo Sem Restrições, A Teia da Viúva Negra, esses dois encadernam histórias relativamente recentes que saíram nos Estados Unidos, Viúva Negra, Guerra Biológica, traz histórias mais antigas, e Viúva Negra Prelúdio, que traz uma história que funciona como prelúdio ao filme, né? Bom, isso tudo, é claro, é ligado à questão do filme da Viúva Negra. Mesmo com esse contexto todo da pandemia, a Panini planejou esses lançamentos aí para agora, né? Enfim, né? De todo modo, eu resolvi ter uma semana da Viúva Negra, né? Peguei, ler todos esses quadrinhos da Viúva Negra, com exceção do Viúva Negra Guerra Biológica, que eu ainda não peguei, né? Tô esperando uma promoção, mas enfim, né, resolvi ler os três, né, Viúva Negra, Jogo Sem Restrições, Teia da Viúva Negra e o prelúdio para o filme. Bom, quando eu peguei o primeiro para ler, eu percebi que eu havia deixado para trás algo muito importante, eu havia deixado de ler algo bem importante, a ressurreição da Viúva Negra. Isso mesmo, minha gente, para quem não sabe, a Viúva Negra foi assassinada pelo Capitão América na saga Império Secreto. Bom, pelo menos por uma versão do Capitão América gerada lá pelo Cubo Cósmico, que implantou o fascismo nos Estados Unidos, né? Quem não sabe, a história Império Secreto gira em torno disso, né? De uma suposta perversão aí do Capitão América, ele se torna o líder da Hydra e instaura o fascismo nos Estados Unidos. E a Viúva Negra faz parte da oposição, da resistência, e ela é assassinada pelo próprio Steve Rogers. Vamos deixar aí, não vou dar tantos spoilers, mas só para vocês entenderem um pouco, né? Bom, ao fim da história, já estava indicado, né, que a Viúva Negra não estava morta, né, ela já aparece lá. Só que o seguinte, né, eu nem pensei que fossem contar como foi a ressurreição dela, né? Pensei que fosse coisa do Cubo Cósmico. Cubo Cósmico é um item da Marvel com capacidade de alterar a realidade. Pensei, cara, bom, a história terminou, o Cubo Cósmico reverteu algumas coisas, né? Pensei que fosse isso, mas não foi, né? A ressurreição da Viúva Negra, ela foi contada numa história que saiu desse encadernado aqui, ó, Gavião Arqueiro, Soldado Invernal. Esse encadernado está na minha pilha desde que ele saiu, né? Já tem um tempinho isso, né? Tem um ano aí pelo menos, é 2019. E aqui que nós vemos como a Viúva Negra voltou à vida. E eu resolvi pegar para ler, antes de ler as histórias do Jogo Sem Restrições e a Teia da Viúva Negra, porque, cara, é algo importante, né? E pelo menos a história Jogo Sem Restrições, essa recente, faz referência a isso aqui. Pois bem, nesse encadernado aqui, temos uma história escrita pelo Matthew Rosenberg e desenhada pelo Travel Foreman. A história ela saiu dos Estados Unidos no número 100 a 104 de Tales of Suspense. Bom, e ela se passa semanas após o Império Secreto, semanas após a queda desse regime fascista nos Estados Unidos, né? O que nós vemos aqui? Nós vemos o Gavião Arqueiro, ele negação da morte da Viúva Negra, né? E ele parece ter um bom motivo para isso. Pessoas que a Viúva Negra gostaria de ver mortas começaram a ser assassinadas. E ele está investigando essas mortes para ver se consegue encontrar a Viúva Negra. E acaba que em determinado momento dessa investigação ele tropeça com o Soldado Invernal, que também está investigando, né? Só que o Soldado Invernal tem uma postura um pouco mais pessimista. O Gavião Arqueiro toda hora fazendo piadinha e o Soldado Invernal mais amargurado. Eles formam então uma espécie de dupla disfuncional para investigar esses assassinatos. Pois bem, a história é uma história de espionagem. Nós vemos aí o lado secreto do universo Marvel, um pouco os bastidores, né? Mas é uma história de espionagem no contexto que a SHIELD ela caiu, né? Não existe mais a SHIELD no pós-Império Secreto, né? Afinal de contas, o Capitão América, né, ele conseguiu instaurar o fascismo nos Estados Unidos através da SHIELD, são líderes da SHIELD antes, né? Bom, e assim, a história é bacana, né? Tem alguns pontos que poderiam ser melhores. Por exemplo, a história, até onde eu vi, ela se passa umas 3 semanas após o Império Secreto, né? E essa passagem de tempo não está bem colocada, né? Me parece que foi bem mais, porque isso é pouco desenvolvido, assim. O mundo já parece que deixou aquilo para trás e vida que segue. Caramba, foi algo muito brutal, né? O próprio Gavião
O próprio Gavião Arqueiro, ele na história ele soa como um pouco afetado. Caramba, ele foi um dos líderes lá da resistência ao fascismo nos Estados Unidos, né? Mas, assim, é um detalhe que eu acho que não ficou tão bacana, mas a história em si tem um ritmo legal. É uma história de super-heróis nesse contexto da espionagem. Mas enfim, o papo não é tanto sobre a história, mas sobre a ressurreição da Viúva Negra. Então, a partir daqui, eu vou dar spoilers e vou dizer como é que foi essa ressurreição. A Natasha voltou à vida. Como, né? Como que ela voltou, de que maneira... Aqui vai contar bem isso, né? Eu vou resumir o seguinte, né? A maneira que a Natasha, a Viúva Negra, voltou à vida é muito parecida com aquela que atualmente é utilizada pelos X-Men em Krakoa. A Sala Vermelha é o local onde uma instituição ligada à União Soviética, na qual a Viúva Negra foi treinada, e essa Sala Vermelha continua existindo. Essa Sala Vermelha, ela mantém uma espécie de depósito de clones dos seus agentes. Então, quando esse agente morre, há um backup das memórias deles feito por um psiônico, isso é mostrado, e essas memórias são baixadas num clone, né? Claro que essas memórias elas são editadas. Aquilo que não foi interessante para a Sala Vermelha que se saiba, que essa pessoa saiba, é editado. Ou seja, a Viúva Negra teria apagado todas as memórias da época dela como super-heroína, né? Mas acontece que pela intervenção de um antigo herói russo, aliado da Viúva Negra nessa história, ela está com todas as memórias. E ela resolve ser uma infiltrada nessa Sala Vermelha, né? Resolve destruir essa Sala Vermelha por dentro, assim. Bom, ela tem um plano e vai tentar implantar esse plano. Inclusive a investigação feita pelo Gavião Arqueiro, pelo Soldado Invernal, pode atrapalhá-la. Mas assim, né, ela está mudada. A Viúva Negra está bastante mudada. Ela está sem vínculos, né? Para o mundo inteiro ela está morta. Então ela está numa posição muito privilegiada para uma espiã. Mas, além disso, ela está mais violenta. Assim, ela está mais violenta. E essa situação dela mais violenta vai ser abordada lá no encadernado Jogo Sem Restrições. Mas aqui isso já aparece. Mas pensem, minha gente, ela realmente está numa situação existencial difícil. Faz sentido ela estar mudada. Porque pensem, foi assassinada supostamente por um dos seus melhores amigos, por alguém que ela admirava muito, Steve Rogers. Volta à vida na instituição a qual ela abandonou e que no seu treinamento a violentou de várias maneiras, assim, a torturou de várias maneiras, e que busca ser dona dela, inclusive após a própria morte da própria Viúva Negra, né? Pensa nisso, né? A Sala Vermelha não deixa a pessoa ser livre para morrer, a ressuscita e a edita para que continue servindo aos seus objetivos, né? Os objetivos que não são mais os objetivos da União Soviética, né? A União Soviética caiu, mas da própria Sala Vermelha, né? Enfim, né? É compreensível que ela esteja diferente. De todo modo, assim, a história e a solução, ela deixa alguns problemas. A gente faz algumas perguntas que a história não responde, parece ficar com ponta solta. Pergunta, né? Por que nunca usaram isso antes? Tá bom, a Viúva Negra não seja a primeira morte dela? Beleza, né? Nos quadrinhos a gente sabe que quem é morto sempre aparece, no quadrinho de super-herói. Mas, por que não usaram isso antes? Até para criar uma rival à altura. Pensem o seguinte, já tem o backup, tem o backup das memórias, tem um banco de clones. Por que não fazer uma outra Viúva Negra? E agora, com todas as capacidades da Natasha, mas fiel à Rússia, né? Fiel à Sala Vermelha, perdão. É uma questão que a história deixa falando, cara, por que não fizeram isso? Em princípio, a história não coloca nenhum impeditivo. Bom, não tem porquê não. Não se deixa lá uma desertora viver do outro lado, viver aquilo do outro lado, sendo que você pode ter aquela mesma gente com a mesma capacidade, sendo que só baixar lá as memórias no corpo. Então deixa esse problema. A história não responde isso. Apesar disso, apesar dessa ponta solta, a história é bacana, né? Gera realmente uma situação diferente para a Viúva Negra e uma situação interessante que pode ser desenvolvida. Assim. Eu fiquei falando aqui do soldado do Império Secreto, né? Mas só para explicar a vocês o que acontece, né? É que
Eu falei do Capitão América ter matado a Viúva Negra. Bom, a gente sabe ao fim da história que não foi o Capitão América. A verdadeira essência do Capitão América estava preservada pelo cubo cósmico. E no final a gente tem uma luta entre esse verdadeiro Capitão América e essa outra versão dele que surgiu, que todos nós achávamos que era a verdadeira, né? Mas, enfim, né? Isso é uma coisa que nós, leitores, sabemos, né? E que hoje é trabalhada na mensal do Capitão América, né? Na mensal do Capitão América, essa situação desse legado. Como é que o Capitão América é visto pelo público? Será que as pessoas acreditam que não era ele mesmo? Né? E aqui, a Viúva Negra, quando foi morta, ela acreditava que estava sendo morta que ela estava nesse contexto de lutar contra o próprio Capitão, né? Essa situação toda. Enfim, né? Mas tá aí, né? Isso aqui foi só para situar vocês e para contar como é que foi a ressurreição da Viúva Negra nos quadrinhos. Essa situação de um banco de clones, né? E um backup das memórias feito por um psiônico. Vamos ver, né, como é que é daqui por diante. Mas essa história aqui ela tem uma importância cronológica, eu estava deixando passar. E é uma consequência interessante aí no Império Secreto. Mas é isso, minha gente. Gostou do vídeo? Não esquece de dar teu joinha, não esquece de se inscrever no canal, não esquece de compartilhar o vídeo, mostrar para outros. Tem o link da Amazon aqui também na descrição, caso você vai fazer uma compra nessa loja, se usar o link ajuda demais o canal. Vou parando então por aqui, minha gente. Um abração e até o próximo vídeo.